Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Seguinte, meu povo, a gente vai aqui trocar uma ideia, porque no final das contas o Juliano chegou no Atlético e ainda é uma grande incógnita, né? Assim, é muito difícil a gente entender exatamente o que esperar do Juliano. Só que eu acho que ele é uma incógnita diferente. Ele não é uma incógnita tipo Allan Kardec, Rodrigo Caio, Leozinho, Isaac. No sentido de jogadores que a gente tem muita dúvida da qualidade técnica e de quanto podem entregar. Eu acho que no final das contas, a última Série B do Juliano pelo Santos mostrou que ele ainda tem nível de fazer a diferença numa competição que a gente sabe que o nível de enfrentamento é mais baixo, porque se você for parar para pensar, o próprio Juliano ele já chega numa outra rotação depois que sai do Corinthians para acertar com o Santos, né? Ali a situação ela já não era tão nossa, é aquele Juliano dos tempos de seleção brasileira, Fenerbahçe, Zenit, Internacional, onde eu acho que particularmente ele viveu o melhor momento. Então, no final das contas, é um Juliano que pode ser muitos jogadores, por isso que a gente brinca, né? Pode ser o Coringa do Atlético. O Coringa no futebol brasileiro que acabou virando o Gerson, né? Que ganhou essa alcunha. Mas é exatamente isso, de um jogador que já teve várias faces e agora ele pode assumir tantas outras no Atlético, assim. Porque se você for parar pra pensar ao longo da carreira, o Juliano ele já foi meio atacante, o Juliano já foi ponta, o Juliano já foi uma espécie de terceiro homem de meio campo, o Juliano já foi um segundo homem de meio campo. E quando ele chega no Atlético, eu não consigo cravar qual vai ser o posicionamento do Juliano. Mas eu acho que o Juliano, em todas essas posições onde ele já foi uma peça importante ao longo da sua carreira, ele, de alguma maneira, ele pode colaborar. Seja um jogador que pise mais na área, que chegue mais à frente, que contribua mais no último terço. Ou um jogador que dê mais ritmo ao jogo. Acho que é uma posição que o Atlético mais precisa do Juliano do que qualquer coisa. Então aqui, eu trouxe vários mapas de calor. Tô aqui no site da SofaScore para a gente dar uma analisada direitinho em relação ao Juliano e como ele pode ajudar o Atlético, beleza? Eu vou pedir para você deixar o like, se inscrever no canal. E o primeiro vídeo que eu trouxe aqui, primeiro mapa de calor do vídeo que eu trouxe aqui, é em relação à passagem dele pelo Santos, né? E eu chamo muito a atenção como a área está preenchida, ou seja, um jogador de muita pisada de área. Um jogador com muita capacidade de chegar nesse último terço para finalizar. Então, assim, em muitos momentos foi sim esse meio atacante. Mas eu chamo a atenção também que as outras áreas mais preenchidas dele não são necessariamente uma entrelinha, que é essa zona aqui mais perto da área. É um jogador que tem mais essa capacidade de rotação de bola por fora do bloco. Ou seja, o jogador que tem essa capacidade de toque, de ritmo, mas não em espaço curto, num espaço mais aberto. Gosta de ver um jogo mais de frente para aí sim conseguir, por exemplo, um passe de ruptura, pisar na área, finalizar. Acho que essa acaba sendo uma característica muito chamativa do Juliano, então chama a atenção de como ele sempre está muito atuante fora do bloco aqui. É, pelo Santos. Agora a gente vai ver o Brasileirão, a gente vai na temporada de 2023, né? Olha como a gente já tem uma área do Juliano muito menos preenchida. Um Juliano pelo Corinthians que preenchia muito menos a área, mas, por exemplo, um Juliano que no campo defensivo é muito mais presente, no campo ofensivo tá mais pelo canto direito aqui, uma espécie de meia pela direita. Mas olha o círculo central, como o Juliano ele tá bem preenchido. Então a gente tá vendo várias áreas de atuação. Aí a gente vai para 2022. Cara, você tem tanto pela esquerda quanto pela direita. Aí você já tem menos ele numa faixa central e menos ele pisando na área. Então, assim, por exemplo, na formação tática que a gente está tendo do Raul ficando, o Filipinho avançando de um lado e o Juliano avançando do outro, o Filipinho de um lado, o Zapelli do outro, eu acho que talvez possa ser o grande encaixe com o Zapelli e com o Juliano jogando juntos, né? O Raul ou o Filipinho como esse volante base, e a gente tem o Filipinho sendo um cara que tem um pulmão muito forte, às vezes até para marcar por um, marcar por dois. Então, nesse sentido,
o Filipinho ocuparia essa camisa 5, aí você teria mais perto da área Juliano e Zapelli interagindo, trocando, o Juliano mais para fora do bloco, mas também com mais pisada na área, o Zapelli sendo um jogador com mais capacidade de entrelinha, de criar, de acertar um passe diferente. Então acho que o contexto faz bastante sentido assim nas características dos jogadores do Atlético. Aí 2021, primeiro ano que ele volta pelo Corinthians. Cara, olha como é um jogador muito onipresente, assim. Eu acho que fala até da parte física do Juliano, mas também não tem tanta pisada na área como a gente viu no Santos na última temporada. Vamos para a Turquia para a gente dar uma olhada como ele foi pelo Fenerbahçe. Foi um momento muito legal do Juliano lá. Olha como ele jogava agora mais pela esquerda. A gente viu em temporadas do Corinthians ele atuando mais pelo lado direito. Aí você vai para outra temporada, ele mais pela esquerda, era bem um meia esquerda no Corinthians, né? No Corinthians, no Fenerbahçe. Aqui já uma área de atuação muito maior. Aqui no Fenerbahçe você já vê, por exemplo, a área voltando a estar preenchida, ou seja, ele pisando na área, ele chegando para finalizar de maneira mais constante. Aí a gente pode ver aqui, por exemplo, ele na Arábia Saudita, um jogador bem pela esquerda, mas que também não é tão atuante na área. Um jogador que atua mais no campo ofensivo mesmo, mais um meia. Aí a gente pode ver, deixa eu ver aqui outra possibilidade. Na Rússia, pelo Zenit, Premier League, Russian Premier League. Olha como ele jogava mais numa faixa um pouquinho mais central. Então, assim, foram muitas vertentes, né? E acho que se tem algo legal da carreira do Juliano é que ele foi inovando. Aquele meia que começa no Inter, não é o meia que chega na seleção brasileira, não é o meia que chega no Corinthians, não é o meia que chega no Zenit. Então ele tem um poder de adaptação muito grande. Eu acho que a experiência em se adaptar mostra como a gente pode desfrutar e desfrutar de um reforço que às vezes pode valer por 2, por 3, por 4, por 5. Então, tamo junto, Juliano. Tô muito na expectativa para você agregar, porque qualidade técnica você tem. Agora, as variações táticas que você oferece ao time do Atlético, acho que podem ser muito legais. Valeu? Tamo junto, é nóis.